Hoje eu vou falar a teoria do Holiday. Cara, o Holiday até contribuiu positivamente para a nossa cidade, né? Incluindo quando ele apoiou a privatização da Sabesp. Holiday também lutou pelas nossas políticas e ele era bem destacado pelo fato dele ser gay, ser contra alguns ativismos gaysistas, né? E contra a cota racial. Cara, eu vou contar uma historinha bizarra pra você, o que dizem que aconteceu sobre a saída do Holiday. Quando o Holiday queria entrar no MBL, a MBL ainda estava nascendo, né? Ainda era uma coisa que tinha acabado de sair da internet pra rua. Ele estava correndo atrás do Renan Santos e do Kim Kataguiri. Aí o Kim Kataguiri desafiou ele a beber um café. Você não gosta de café? Então vira esse café aqui, vai ser a iniciação. Ele virou o café e falou: só isso que você tem? Pega o livro do John Locke, vai ler todo e depois volta. Kim Kataguiri estava meio que bulinando ele, né? Dizendo que ele não era tão inteligente quanto ele. Era mais ou menos isso que o Kim estava fazendo. Aí o Holiday realmente voltou, que ele tinha lido o livro. E começou a se mostrar mais presente, né, nos encontros do MBL. O Kim Kataguiri passou a gostar dele, porque viu que ele sabia debater muito bem, né? Nem a mãe dele sabia que ele era gay. Se não me falha a memória, ele estava lá na TV Senado discursando, aí ele soltou isso, que ele era gay. E aí a mãe dele ficou sabendo só naquele dia, né? Nem o Renan Santos sabia. O Renan Santos perguntou pra ele: "Tu é viado?" Não, nessa história, inclusive, tá ali no livro do MBL, Bando de Moleques que Derrubaram a Presidenta. Mano, o que acontece, cara? Você lembra que o Bolsonaro, ele tinha feito no impeachment da Dilma uma homenagem ao brilhante Ustra? Então, o Holiday, no dia seguinte, quase, ele tinha feito um vídeo detonando detonando o Bolsonaro por causa disso. O Renan Santos não gostou disso, porque na época o Bolsonaro ainda estava em ascensão, né? E o MBL não sabia o que dizer sobre ele ainda. Então, fazer um ataque assim ao Bolsonaro do nada, por enquanto não era uma boa ideia, porque a gente não sabia o tipo de reação, não parecia ser muito estratégico. Tinha que ter orientação para fazer esse tipo de coisa antes. Porque você sabe que o MBL inteiro também segue ordens ali de cima, né? Do Renan Santos e dos outros. Tipo, o Kim Kataguiri me falou que ele não queria ser prefeito, mas foi tacarem ele numa pesquisa do nada, que aí ele mudou de ideia. Por quê? Porque a máquina do MBL ordenou ele a mudar de ideia. E mesma coisa presidente. O Kim Kataguiri falou que ele não ia aguentar ser presidente, mas agora o Nicolas Ferreira com aquela ideia de baixar a idade mínima para 30. Opa, peraí. Então dá para colocar o Kim para presidente já? Então, ele segue uma máquina pública, né? O Holiday ele acabou não acatando as ordens. Ele gravou sobre o Bolsonaro. Dizem, mano, que ele mandou um áudio de 8 minutos pro Renan Santos, te criticando e atacando ele depois disso. Eu não sei se é verdade, né? Mano, pensou se vaza um áudio desses? Ia ser quase tão marcante quanto o áudio do Arthur Duval, né? Enfim, né, mano? O que que acontece? O Holiday, ele já não estava se fazendo presente nos rolês do MBL e tal, e ele queria apoiar o Vinícius Point para governador. E, aliás, é um ótimo candidato, eu gosto do Point. O, o problema, mano, é que o Point é rival. Ele é do Novo, ele tá num partido rival. E resultado, ele quis sair do MBL, segundo ele, né? É que nem o Fred Mercury quando saiu do Queen para ter uma carreira solo própria. Na verdade, foi o Kim Kataguiri que fez essa analogia com o Fred Mercury. Mas aí depois ele passou a dizer isso por aí, né? O Ponte não ganhou, Arthur Duval também não ganhou. Quem ganhou foi o Dória. E ele continuou no Novo, né? E o Point, eu não sei se vocês sabem, mas o Point era do Livres, né? Ele não tá mais muito próximo do Livres, porque parece que ele virou crente.
e as ideias dele não estão batendo mais com o Livres, né? E ele acabou se afastando. Mas na época ele era do Livres, né? Tem uma lenda que diz que ele tretou com o Point também, não sei se é verdade. Espero que não, né? Porque, cara, o Holiday, mano, ele é muito cabeça quente, né? Ele parece um pouco sossegado de cara, mas fala de alguém que ele não gosta, tipo o Nando Moura. Falou no Nando Moura. Ele só quis crescer, e ser irmão Xavier, depois vai canta, vai crescer. Mano, ele é bem esquentado o Holiday. Resultado, mano. No MBL, cara, o Renan Santos tinha mandado embora quase uns 20 caras que ele estava dizendo que era bolsonarista demais. Bolsonarista seria apoia Bolsonaro no primeiro, desde o primeiro turno, porque é a melhor ideia. Seria isso. E aí o Holiday ficou putaço, atacou o Renan Santos e ele quis sair definitivo do MBL por causa disso, na verdade. E esses caras tudo acabaram migrando pro Novo. O Holiday também estava para migrar pro Novo na época. E o que acontece? Quando deu a eleição para deputado federal, né, a próxima eleição, a eleição anterior, tava ele para federal e o Pavanato para estadual. Cara, o Pavanato, mano, ele é a sombra do Holiday. Sabe como é que apelidavam eles dois lá no Novo? Chris e Greg. Cara, o Pavanato, ele não faz nada sem o Holiday. Ele tinha entrado no MBL, lá na cidade dele, que se não me engano é São José dos Campos, não, Campos do Jordão, eu acho que era. Ele estava fazendo manifestação para o impeachment da Dilma, e aí o pessoal do MBL convidou ele para fazer parte. Ele era assessor do Holiday até então, ele deixou de ser para concorrer a estadual ele mesmo, né? E os dois é muito grudado, mano. O pessoal tava dizendo até que parece casalzinho, tão grudado que era. E nessa época, o o Pavanato ele segue a orientação do Holiday. Eles decidiram virar bolsonarista quando acabou o primeiro turno. Por quê? Porque deu uma espécie de luz neles, eles viram que o Bolsonaro estava certo em tudo, que aquilo era tudo mentira do MBL, não. É porque puxa voto. Quando os dois estavam anunciando que iam apoiar o Bolsonaro agora, eu fui numa live, eu fui ali bisbilhotar os comentários. Eu tava lá uns tiozão falando assim, que orgulho, menino! Bolsonaro! Aí eu vi ali uns comentários também falando que vergonha, Holiday. Mas a maior parte ali choveu o bolsonarista ali. Se ele tivesse puxado o pau do Bolsonaro, puxado o saco do Bolsonaro no primeiro turno, eu acho que ele ia ter ganho para deputado, hein? Porque chove bolsonarista se você diz que apoia Bolsonaro. Olha a Zambesi, por exemplo. Se Bolsonaro não é mais presidente, se ele não tem mais força, ela nem se elege mais. Porque ela é uma papagaia do, do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fala, ela repete. O Enéas tinha uma papagaia também, que eu esqueci o nome. E às vezes eu tenho a impressão que a Amanda Vettorazzo tá para ser uma papagaia do Kim Kataguiri, né? Quando o Kim Kataguiri faz qualquer coisa, ela é a primeira que apoia. Fica falando, eu vou defender Kim até ele ser presidente. Parece até que ela é super afim do Kim. Com aquelas brincadeirinhas, inclusive, né? Mostra tudo que você tem, Kim. Aí joga ele numa cama. Aí dá um corte, é ele chorando que o partido não apoia ele. Essas brincadeirinhas aí, deles dois casando, lá no Instagram. Assumimos a CPI do MST. Mano, brincando se diz a verdade, hein? O estagiário se diverte também. Kim Kataguiri não pega ela porque ele não sabe conversar com mulher. Mas, mas continuando aqui a história do Holiday, o, o, o Holiday e o Pavanato de repente viraram bolsonarista, certo? Agora eles estão pagando pau do Bolsonaro, certo? Mudou para republicanos para apoiar o Tarcísio para depois mudar para o PL, certo? E, cara, coitado do Bolsonaro, amigo da onça desse. Quando acabou a onda do Bolsonaro. Acabou a história do Bolsonaro. O Bolsonaro não vai voltar mais para presidente. Acabou a história dele. O que restou é aquela sobra de comida na mesa que eles estão tentando comer o farelo. Porque, mano, o Bolsonaro, mano, ele e o PT
São duas faces da mesma moeda. Se você ataca o PT, na hora o petista te associa com o bolsonarista. Se você ataca o Bolsonaro, na hora o pessoal te culpa pelo Bolsonaro não tá mais no poder e agora ser o Lula. Cara, quando acabou o primeiro turno, eu vi lá a Soraya Tronic, a Soraya Tronic não, a Simone Tebet em terceiro. Minha tia, que foi votar no Lula, mas ela queria que a Simone ganhasse. Por que você não votou na Simone, então? Ah, mas não tem chance. Eu pensava, e aí eu pensei assim, mano, pior que tem gente que pensou em votar na Simone, mas votou no Bolsonaro na mesma lógica. Eu fiquei pensando, se todo mundo que quisesse votar na Simone tivesse votado na Simone, será que ela não ia no mínimo ir parar no segundo turno? Cara, voto útil se faz no segundo turno, não no primeiro. Primeiro turno sempre tem um monte de candidato. Simone também não é lá essas coisas, mas eu fico pensando, eu desconfio que ia ser parecido com o Temer, o governo dela. Mas, cara, ainda assim ia ser uma coisa diferente, cara. Ia ser um cenário diferente a Simone Tebet presidenta. Eu acho que não ia ser essas coisas, mas ia ser diferente. Acho que ia estar melhor que o Lula. E, mano, eu fiquei surpreso com aquele resultado. Mas as pessoas elas têm essa mentalidade de querer votar na pessoa porque parece que tá na frente já. Por isso eu acho que pesquisa eleitoral tinha que ser proibido, mano. Porque ela é manipulativa, mesmo se em teoria seja verdade. Mas continuando, mano, o coitado amigo da onça desse que o Bolsonaro tem agora, né? Até o Bolsonaro tem que lidar com o amigo da onça. Porque o Holiday não tá com ele porque gosta dele. O Pavanato não consegue apoiar direito o Bolsonaro, defender direito o Bolsonaro. Ele inventa fake news. Ah, mas foi o Bolsonaro que investiu na educação? Mentira. Tanto o Bolsonaro quanto a Dilma tinham feito corte de 1 milhão na educação e agora o Lula tá fazendo também. Né? É tudo farinha do mesmo saco. A verdade é essa. Lula e Alckmin eram inimigo na veia e agora tá juntinho os dois. Parece que o petista esqueceu quem é o Alckmin também, né? O famoso ladrão de merenda escolar. E até o Alckmin acho que pode ser presidente melhor que o Lula. Outro lixo. O Brasil é assim, a gente vota no menos pior, né? O que acontece, mano? E se acabar de vez o bolsonarismo? O que é que o Holiday vai apoiar? Eu acho que com o Holiday defender Bolsonaro agora, na próxima eleição, a eleição do ano que vem, nem vai dar tanta coisa, eu acho. Posso estar errado, de repente. De repente ele se elege federal justamente por causa disso. O Pavanato é uma prova disso. Ele não foi o vereador mais votado? Ele é uma prova que se vender funciona. Ele tá lá bancando crente agora. Ah, isso não é cristão. Mas a homossexualidade, a Bíblia. Ele não trabalhava com um cara que até agora era gay? Mano, o Holiday, ele era gay a vida toda, não era? De repente ele não é mais gay. Ele tava namorando lá uma mina, que agora eu esqueci o nome. E, tipo, ele se descobriu bissexual. Ele descobriu que ele gosta de mulher. Que coisa, né? Será que a vida toda ele mentiu que ele era gay pra, pra poder crescer em cima desse ativismo LGBT, que é mais de direita? Eu fiquei pensando isso. Será que é capaz do cara ter mentido a sexualidade dele? Bom, ele se descobre, né? É a vida. Me veio até uma piada na cabeça, uma piada um pouco de mau gosto. Você lembra que uma vez o Bolsonaro falou que quem tem filho gay é falta de porrada? Será que quando que ele chegou no Bolsonaro, o Bolsonaro pá! E aí ele virou hétero? A cura gay? E será que ele fez a cura gay? Eu não acredito em cura gay, cara. Eu acredito. A Maria Navalha me explicou que a maioria dos homossexuais eram pessoas do sexo oposto na vida passada, que não aceitaram tanto a ideia de pegar uma pessoa daquele gênero e aí opinaram em ser gay. Tipo, se você é mulher e aí o conselho espiritual na próxima encarnação decidiu que você vai ter que encarnar como homem na próxima vida, você pensa, espera, mas não quero pegar mulher, prefiro ser gay. E o homem que decidiram encarnar como mulher, de repente falam assim, não, peraí, mas eu não quero pegar homem, prefiro ser lésbica. Dizem que, segundo a Maria Navalha, a maioria dos casos de homossexuais é assim, não quer dizer que é todo mundo. Às vezes você era mulher na vida passada, você aceitou nascer um homem hétero e tá tudo bem. A maioria das vezes, né?
Mas enfim, cara, continuando a história, por isso eu também não tenho nada contra homossexual. Acho que cada um faz o que quer da sua vida. Contanto que não fique perturbando os outros, pra mim tá tudo bem, mano. Mas continuando a história, mano, o Holiday, mano, ele é falso. E ele e o Pavanato mostrando que é possível você se vender. Banca o crente pra pegar voto de crente, finge que é bolsonarista pra pegar voto do Bolsonaro. O eleitorado brasileiro, ele gosta de ser enganado. Ele curte. Até o bolsonarismo é assim. Você lembra o... Como é o nome daquele astronauta lá? Acho que é Marcos Pontes. Ele era a primeira vez que ele foi concorrer, ele concorreu pelo Partido Socialista. Depois ele virou bolsonarista. Vai entender essas coisas, né? Cara, eu desconfio que o Holiday pode sim ser eleito federal próxima eleição. Se ele vai ser deputado federal, eu acredito que ele possa trazer contribuição positiva, mas ele também vai dar muito BO lá dentro, que o Holiday ele é muito esquentado, esse é o pior problema dele. Quem não lembra aquela vez que ele foi rasgar o papel da filiação dele na frente de todo mundo lá na Câmara? Quem não lembra disso? Cara, Deus os tenha. E, e é isso, mano.